profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Se assente adorando a Jesus. Deixa sem fundo, mas no finalzinho da mensagem você fica preparado aí. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Depois que eu tive essa praga do Covid, e qualquer coisinha tira a minha atenção. Então hoje eu prefiro pregar às vezes, mas sem fundo musical. Mas embora eu gosto, quando eu estou inspirado eu uso muito. Mas fica na agulha aí, no finalzinho da mensagem você entra comigo aí. Eu vou te atrapalhar, eu vi que isso é bom. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, para quem não me conhece ainda, eu sou o irmão evangelista Gabriel Bezerra. E para quem já me conhece, eu continuo sendo Gabriel Bezerra, amém? Congregamos ali na sede da Assembleia de Deus, em Ceilândia, Distrito Federal, com o pastor presidente, que também é o meu pastor local, pastor João Francisco da Luz. Trago um abraço do meu pastor e estou aqui juntamente com a minha esposa debaixo da bênção dele, amém? Glória a Deus. Vamos falar da Bíblia, que para isso estamos aqui. O texto que nos deram como base desta campanha está aqui em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel, nós entendemos teologicamente que é um dos profetas maiores, não porque seja maior do que Amós, Naum e outros profetas menores. Dá-se a entender que ele faz parte de um dos profetas maiores, juntamente com Isaías e Jeremias, pela quantidade de capítulos que tem em seus livros. Ezequiel também é conhecido como o profeta das visões. Sempre tem aquele profeta que sempre está dizendo assim diz o Senhor, e sempre tem aquele profeta na congregação que sempre está vendo alguma coisa. E os profetas das visões, geralmente eles são mal interpretados, porque na maioria das vezes eles nunca vê nada que é legal, estão sempre vendo alguma coisa ruim, mas são necessários na congregação. Tanto o profeta que profetiza a palavra, como eu estou fazendo aqui, como o profeta que é usado em profecia para profetizar, como o profeta que tem visão. Certamente você conhece algum irmão que sempre está vendo alguma coisa. Estou vendo algo aqui, estou vendo isso aqui, estou vendo e espero que esteja vendo mesmo, porque tem muita gente dizendo que está vendo sem ver nada, e isso é um perigo. Mas é importante, profetas que têm visões, e Ezequiel é um profeta das visões. No capítulo de número 37, eu já quero partir direto ao ponto. Deus leva o profeta em espírito a um vale cheio de ossos secos. E a Bíblia diz que eram muito numerosos, era uma quantidade gigantesca de ossos, e não estavam só secos, eles estavam sequíssimos. Deus, ele gosta de resolver problema, e para isso Deus usa profetas, mas Deus leva o profeta em espírito. Deus não tem interesse em levar profetas na carne, profetas carnais. Não, Deus não tem negócio com crentes carnais. Deus tem negócios com crentes espirituais. Eu tenho uma dificuldade de lidar com as igrejas modernas, porque eu sou espelhado em grandes avivalistas que fizeram excelentes trabalhos em nome de Deus, e se deu certo lá atrás, dá certo agora também. Nenhum deles, que me falha a memória, se não me foge a memória, foi John Wesley. Ele dizia: se usarmos métodos carnais, teremos uma geração carnal.
Mas se usarmos métodos espirituais, teremos crentes espirituais. O Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A carne inclina-se para a carne e o Espírito, ele inclina-se para Deus. E não está resolvendo usarmos meios carnais. Não adianta fazer baladas gospel, os escândalos estão aumentando. Não adianta fazer festas gospel, a imoralidade está aumentando. Não adianta liberar tudo e deixar os crentes carnais na congregação. Os adultérios estão aumentando, a sensualidade está aumentando, a falta de temor está aumentando. Deus está ficando de fora de muitas igrejas. Por quê? Porque estão usando de meios carnais, dizendo eles, é para abrangir, é para mostrar o amor, é para a gente mostrar o abraço. E isso não é amor. Quando eu amo alguém e estou vendo ele ir para o abismo, eu tenho que adverti-lo se eu verdadeiramente amo ele. Mas é mais fácil hoje usarmos de métodos carnais. Não é mais interessante em muitas denominações usar um pregador cheio do Espírito, porque um pregador cheio do Espírito vai pregar a verdade, e a verdade para quem é carnal não presta, não é legal, não é aplausível. Aleluia. Jerônimo Savonarola, ele trovejava contra o pecado a ponto de que aqueles que o ouviam passavam horas andando de cabeça baixa, pensando em seus pecados. Hoje é mais fácil pegar um coach. Por quê? Porque ele aprendeu carnalmente, ele vai agradar a carne. É mais fácil pregar um stand-up e colocar no púlpito para fazer gracinha. Assim as nossas emoções vão lá em cima. A mensagem coach faz a gente até chorar, até se emocionar, até ter um ânimo para avançar, mas não muda caráter. Alabaia sorria, mas não leva ao céu. Agora a pregação genuína do Evangelho, a pregação espiritual, é como uma espada de dois gumes. Ela atinge, ela corta, mas faz efeito de arrependimento. Então Deus está interessado em levar alguém em espírito. Até porque quem é carnal não tem desejo de ir. Quem é carnal não quer ir. Quem é carnal quer aparecer. Quem é carnal quer fama. Quem é carnal quer status. Quem é carnal, ele quer seguidores. Não importa se para isso ele tenha que deturpar a palavra. Não importa se para isso ele tenha que fazer graça na congregação. Já dizia Moody que chegaria tempo que ao invés de pregadores teríamos palhaços em cima dos púlpitos. E infelizmente a minha geração é essa, cheio de gente sem compromisso, fazendo palhaçada, gracinha, brincando com o Evangelho. Mas Deus ainda tem os seus Ezequiéis guardados. Deus ainda tem uma geração que Ele vai levar em espírito. Oh glória, já dizia o cantor, Deus tem uma igreja espiritual ainda guardada, preservada. E é essa igreja para quem eu prego hoje. Está tão invertidos os valores que nos tempos dos anos 90, quando uma senhorinha levantava marchando, caía um temor na igreja, porque sabíamos que Deus ia falar. Quando alguém falava em línguas na igreja, ou a gente esperava alguém lá interpretar, ou alguém esperava a própria pessoa interpretar e profetizar, e caía um temor, todo mundo ficava parado. Quando Deus tomava os vasos na marcha, vinha temor. Hoje isso virou motivo de escárnio, de zombaria, de tanta palhaçada que estão fazendo. Mas Deus vai levantar uma geração verdadeira. Conheci uma missionária, a missionária Fátima.
Quando ela batia a palma dela assim, parecia um tiro de 12. Pá! Ela abaixava o óculos e olhava para a gente assim, irmão, a gente confessava até o pecado que não tinha cometido. Oh, glória. Eu congreguei nos anos de 2017 e 2018, na cidade de Acreúna, Goiás, na Assembleia de Deus, lá com o saudoso pastor Marcos José Faria. A minha esposa está aqui de prova, não deixa eu mentir. Os cultos de Santa Ceia eram de portas fechadas, como antigamente. Aleluia. E tinha culto que a gente tinha medo de tocar na ceia. Mas a cada dia que passa estão banalizando. Estão até servindo ceia para todo mundo, em algumas igrejas, em alguns eventos. Mas que Deus traga de volta o temor. Essa falta de temor é porque está cheio de crentes carnais. Mas quando Deus levanta uma geração espiritual, o temor volta, porque é o Espírito que convence do pecado, da justiça. Então Deus leva Ezequiel em espírito, não na carne. Quer ser levado por Deus? Seja espiritual. Busque ser cheio do Espírito. Deus falou plano de redenção, plano de pregação a todos eles, mas ele disse: ficai em Jerusalém até que sejam revestidos pelo Espírito. Depois que vocês forem cheios do Espírito, aí vocês vão. Porque ir na carne não produz, não dá certo, não vai. É o Espírito que vai rompendo barreiras. É o Espírito que convence as almas. É o Espírito que salva. Às vezes a gente até força um pouco a barra, mas está na hora de a gente se retirar de cena e deixar o Espírito de Deus fazer, porque Ele faz. Aleluia. Minha esposa, que também é pregadora, vocês viram aí, né? Ela prega muito mais do que eu. Depois vocês tragam ela aí. Olha só, o que acontece? Ela me disse uma vez acerca de um sermão que Deus deu para ela. Ela me chamou, a gente tem esse hábito lá em casa, quando Deus dá uma mensagem nova para ela, ela me chamou, olha amor, que forte. Quando Deus me dá uma mensagem, eu falo, olha, e ela me falou uma mensagem sobre o Espírito Santo. Ela diz, olha, quando eles chegavam em qualquer cidade, era hábito da igreja primitiva, a preocupação deles era que o Espírito viesse, porque se o Espírito viesse, eles podiam sair dali e ir para outra cidade pregar, porque eles sabiam que o Espírito ia cuidar. Eles sabiam que o Espírito ia doutrinar. Eles sabiam que o Espírito ia fazer. O Espírito Santo ainda é o dono da igreja. Ele ainda é o doutrinador da igreja. Ele ainda é aquele que dá os dons à igreja. Ele ainda é aquele que aviva a igreja. É o Espírito. Deus leva Ezequiel em espírito. Só que Deus leva Ezequiel a um vale de ossos secos, um cemitério, onde tem vários ossos expostos, um exército de pessoas mortas. E o Senhor questiona ele: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ezequiel não é bobo. Senhor, tu sabes. Ou seja, Ezequiel está dizendo: se tu quiser, Deus, estão sequíssimos, estão separados, estão mortos há muito tempo, mas se tu quiser, Deus, operando o Senhor, quem impedirá? Não há nada impossível para ti, Deus. Aí o Senhor disse: profetiza, ó filho do homem, sobre eles. Aí a Bíblia diz no versículo 7: então profetizei como ele me deu ordem. Houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. A primeira verdade que eu vejo aqui é que aonde há separação, há crente morto.
eles estão desunidos. O que era para estar junto com esse não está. O que era para estar somando com esse não está. Tem um osso lá, outro cá. Tem um lá na Conchinchina, outro aqui, um lá no norte, outro no sul. Ou seja, eles estão distantes. Eles estão desunidos, mas na ordem de Deus para profetizar, a primeira coisa que acontece é um reboliço, e no meio desse reboliço, Deus começa a juntar cada osso ao seu osso. A desunião, ela tem matado a espiritualidade da igreja. Estamos vivendo uma geração de crentes tão desunidos que nós viemos para alguns cultos e vemos pessoas cantar canções tipo: vai lá, pega quem falou da minha vida e avisa que eu estou de pé. Olha a arrogância dessa pronúncia, sendo que a grande verdade é: quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Os teus inimigos vão ter que te engolir, diz uma canção. Quem são os nossos inimigos? Principados, potestades, hostes celestiais da maldade. Quando eu digo os teus inimigos vão ter que te engolir, quem é que quer ser engolido por principado? Eu não quero. Quem quer ser engolido por demônio? Eu não quero. E as pessoas ainda dão glória. São canções que destilam ódio. São canções que destilam desunião. Pregações que dizem: quem está te humilhando hoje vai ser humilhado amanhã. Coloca ódio, vontade de triunfar para humilhar outro. Isso não é evangelho. Jesus disse: amai quem vos odeia, bendizei quem vos maldiz. Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de modo nenhum herdarão o reino de Deus. Os fariseus fazem bem para quem fazem bem para eles. Nós somos diferentes. Estão nos caluniando e nós estamos amando. Estão nos perseguindo e nós estamos amando. Porque se o inimigo achar brecha para nos desunir, ele mata a espiritualidade da igreja. Deus está onde tem união. O céu é para crente unido. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você acha mesmo que alguém pode ir para o céu odiando a sogra? Não vai. Odiando a nora? Não vai. Odiando o irmão, a irmã? Não vai. Estamos vivendo em tempos, eu digo isso com pesar no coração, que tem irmãs tristes desde o congresso de 2010, porque ela queria uniforme rosa e a outra queria verde, e houve uma contenda e desuniram. Até hoje estão desunidas, e estão na igreja dando glória, aleluia, é culto, entra culto, sai culto, aleluia, oferta, dizima, e desde a briga nunca mais Deus recebeu tua oferta. Desde a confusão. Mas crente espiritual, ele perdoa, ele pede perdão. Por quê? Porque ele é bom? Não, porque o Espírito está nele. Porque pela nossa carne a gente... Mas pelo Espírito a gente me perdoa. Me perdoa. Aleluia. Eu lembro de mais uma frase do Dr. Moody: porque vocês estão indignados, porque estão falando mal de vocês. Vocês são bem pior do que o que eles estão falando. Isso é verdade. O que nos impede de sermos pior do que qualquer psicopata que você já viu na história? A graça que nos alcançou, a graça que nos envolveu. Se não fosse a graça, não estávamos de pé. Se não fosse a graça, não éramos crentes. Se não fosse a graça, não tínhamos a família que temos. Se não fosse a graça, não estaríamos aqui adorando. Se não fosse a graça, não eram nada. A grande verdade é que se não foram o Senhor, os nossos inimigos teriam já nos engolido vivo. Ah, pregador, mas Davi disse: põe uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Você acha mesmo que Davi queria humilhar os inimigos? Você não conhece Davi. Deus entregou Saul na mão dele. Ele disse o quê? Ai de mim, de tocar no ungido do Senhor. Se ele não fez mal, a pessoa que mais lhe fez mal, Davi ia mesmo pedir uma mesa
na presença dos inimigos só para humilhar os inimigos? Pelo amor de Deus, interprete a Bíblia como ela é. Não crie histórias na sua cabeça. O que Davi está dizendo é: Deus, eu quero honrar meus adversários. Eu quero dar banquete para os meus adversários, para quando eles sentarem lá, eles olharem para mim e disserem: nossa, tanto mal que nós fizemos a Davi, ele ainda nos convida para a mesa dele. Esse Davi é crente, eu quero ser igual a ele. Isso é... Deus vai te honrar com um carro, mas é para tu dar carona para quem não te deu carona. Deus vai te honrar financeiramente, mas é para tu estender a mão. Se o teu inimigo tiver fome, aleluia. Eu gosto desse texto, porque tem gente que acha que ser pentecostal é pular. É bom pular, é fazer aviãozinho, aleluia. Cada crente no seu mistério, como disse o varão. Eu já vi gente ligando para Jesus, eu já vi gente lutando karatê, eu já vi gente caindo de joelho e chorando, eu já vi gente quietinho, mas cheio de Deus, cada um no seu manto. Mas essas expressões é só a alegria do Espírito Santo. Não é isso que nos define ser pentecostais, cheios, avivados. E o que é, pregador? Se o teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Se tiver sede, dê a ele de beber. Fazendo isso, pentecostal serás. Fazendo isso, amontoará brasa sobre a sua cabeça. Oh glória, aleluia. Eu quero liberar uma palavra profética. Deus vai ajuntar a igreja, Deus vai unir a igreja. Oh glória, quem não ajunta espalha, e o Espírito Santo não espalha, ele ajunta, ele traz para perto. A igreja unida, ninguém para ela. Eu repreendo todo espírito de desunião. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seremos unidos, seremos unidos. Chega de briga por causa, aleluia, de placa de igreja. Chega de briga por causa de convenção. Chega de briga por causa de usos e costumes. É hora de a igreja focar no que Deus quer. E o que é que Deus quer? Que a gente invada o terreiro do inimigo, onde tem gente morta, e profetize vida. Haverá um reboliço de Deus. A igreja precisa se unir. Quando a gente se unir, aleluia, não teremos tempo para ficar em discussões vãs, em debates ridículos que só causam escândalos para Deus. Aleluia. Pregador, mas existe uma necessidade de a gente pregar a verdade, expor algumas coisas falsas. Sim, isso aí é inevitável. Mas a gente não pode brigar. A igreja precisa se unir, porque a igreja unida, ela se protege. Nas selvas onde o predador máximo é o leão, você pode ver, geralmente tem aqueles bois búfalos, ou girafas, ou outros animais. Quando esses animais se vê sem saída diante do leão que os quer tragar, o que eles fazem? Se unem. Você vê, há vários tipos de peixes que são predadores. E há uma espécie de peixe que eles são pequenininhos. Quando o peixe predador vem para devorá-los, o que eles fazem? Eles se unem e formam um peixe bem grandão. Então aquele peixe fica com medo e foge. Assim é o adversário das nossas almas. Ele vem com tudo para nos devorar, mas se ele encontrar uma igreja unida, que ora uns pelos outros, que confessa os pecados uns aos outros, sem julgá-los, sem expô-los, sem condená-los, mas estendendo a mão, que reparte o que tem uns com os outros. É mais fácil hoje julgar alguém pela roupa repetida que vem aos cultos do que levar essa pessoa numa loja para comprar uma roupa nova.
Aleluia, manderebaço. Então, o primeiro reboliço de Deus é para trazer união. Não tem como Deus avivar uma igreja desunida. Vamos clamar anos e anos e anos e anos e vamos voltar a estaca zero. Agora, se a igreja se unir, prepara. Aí, a próxima ordem de Deus, olha só. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu pele por cima deles. Quando a igreja se une, Deus forma o quê? Um corpo. Oh glória, aleluia, oh glória. O corpo de Cristo, qual cabeça é o próprio Cristo, é o cabeça da igreja. E o corpo, um membro que você arrancar do corpo faz muita falta. Dá uma raiva santa quando a minha garganta inflama. Por quê? Porque a garganta inflama. E ao invés de aquele negócio ficar ruim só na garganta, o corpo inteiro fica de cama. Dá febre no corpo inteiro. O problema está na garganta. Mas dá febre no corpo inteiro, dói os ossos inteiros, dói o corpo inteiro. E há um grande... Cristo é o cabeça. A garganta, a boca, é onde é a voz do corpo. Ou seja, são os pregadores, são os mestres, são os ensinadores, são os cantores que estão de alguma forma transmitindo a voz de Deus. Mas se a garganta adoecer, todo o corpo sofre as consequências. E é o que nós estamos vendo, mas haverá, aleluia, haverá o mover de Deus. Deus sarará a voz da igreja. Deus sarará a voz da igreja. Alá, que a sorebaia. Deus restaurará o corpo de Cristo, a igreja. Deus vai restaurar o corpo. E quando Deus restaurar o corpo, nós vamos fazer o que está escrito em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e agradável. Ou seja, a igreja parece que ela perdeu esse entendimento, que não estamos aqui somente para ganhar, somente para receber, mas está na hora de a gente, como corpo, se entregar em sacrifício, sermos crucificados com Cristo. Já não vivemos nós, mas Cristo viver em nós. É isso que precisamos. Então há um reboliço, há união, e agora há formação do corpo, mas ainda não tinha o Espírito. Aí o versículo 10, melhor o 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então ele começa a profetizar: vem dos quatro cantos, Espírito. Aleluia. A Bíblia diz: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. Nicodemos, ao ouvir a mensagem do nascer de novo, como posso eu, sendo um homem velho, nascer, Jesus? E Jesus disse: olha, aleluia, o vento assopra aonde quer. Se ouve a sua voz, ninguém sabe para onde ele vem, para onde ele vai, mas ele sopra. Assim é o Espírito. Nicodemos, se tu não nascer da água e do Espírito, tu não tem parte no reino de Deus. A grande verdade é que a teologia reformada, não a reformada, porque a reformada, se você ler o livro Heróis da Fé antigo, agora tiraram, não sei porquê, os reformados estão dando um jeito de mexer até nas escrituras que tem os relatos históricos, mas o livro Heróis da Fé, quem tem a versão mais antiga, lá está escrito que Lutero era
era usado nos 9 dons do Espírito Santo. E os reformodas não aceitam a ideia que o pai da reforma, Lutero, era usado nos dons do Espírito Santo, porque para eles o Espírito não sopra mais, para eles o Espírito não habita mais, para eles os dons não funcionam mais, mas é só para eles. Aleluia. Nós sabemos e vivemos dia após dia. Meu irmão levantou da cadeira de roda quando um pastor orou. Quer dizer que o Espírito não atua mais? Claro que atua, louvado seja Deus. Eu já vi uma criança que não falava, falar o nome de Jesus. O Espírito atua. Jesus levantou minha mãe que estava enferma há 15 dias numa cama, em uma cura instantaneamente. O Espírito ainda habita entre nós. Ele ainda sopra. E ele vai soprar. Eu creio que nós viveremos o avivamento que precederá o arrebatamento da igreja. Que base bíblica tu tem para isso, pregador? Mateus capítulo de número 25. Todas elas dormiram. Não foi só as loucas, as prudentes também dormiram. Isso ocasiona-se o sono espiritual que a igreja teve, a frieza espiritual que a igreja teve. Eu aceitei Jesus em 2006, sou novo convertido, mas eu tenho saudade dos cultos que em 2006 eu achava frio, porque eram bem mais fervorosos que congressos que nós frequentamos hoje. Para tu entender, o negócio era normal, pessoas serem libertas nos cultos de libertação. Sabe, um dia eu vi um pastor fazer uma declaração, e a princípio eu discordei com ele. Ele disse: os cultos mais mentirosos das Assembleias de Deus são os cultos da libertação. Ele disse, eu fiquei com raiva dele, eu confesso. Mas se eu visse ele falando isso hoje, eu diria a verdade. Porque ele concluiu: o endemoniado está lá e não é liberto. O mentiroso está lá e não é liberto. O adúltero está lá e não é liberto. Que culto de libertação é esse? Aleluia. Converse com os pastores antigos dos anos 90. Manifestava demônio dentro das Assembleias de Deus? De maneira nenhuma. Caía lá na porta e o diácono expulsava. Hoje manifesta um demônio, obreiro saia correndo com medo. Isso deu sim ao fato do sono que a igreja está vivendo. A Bíblia diz que houve uma ótima plantação de trigo, mas quando quem plantou dormiu, o maligno veio e plantou o joio. Nunca se viu tanto joio, pelo amor de Deus. Quando tu vê pastores escandalizando em redes sociais, quando tu vê coisas absurdas sendo expostas, não pegue essas pessoas e coloque como representantes da igreja. Não, eles não são. Eles são joio, porque a igreja cresceu demais, e crescendo o trigo, cresceu também o joio. Mas o trigo é diferente. O trigo até peca, mas se arrepende e volta às primeiras obras. Aleluia. A gente não pode arrancar o joio também. O joio está aí, a apostasia está aí, a mentira está aí, o falso profeta está aí, a besta está aí, a falsa espiritualidade está aí, mas o trigo ainda se mantém verdadeiro. As 5 virgens prudentes podem até estarem frias, mas não estão mortas. Podem até estar dormindo, mas não estão mortas. Cantares capítulo 5, tem um verso lá. Não é versículo, porque ali é poema. Tem um verso lá que diz: eu dormia, palavra da noiva, mas o meu coração velava. Eis aí a voz do meu amado. Podemos até estar passando por um momento de sono, de frieza,
onde o maligno está implantando o joio, o seu sistema, mas nós ainda mantemos firme no guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu salva, e a qualquer momento nós ouviremos a mensagem que parou de ser pregada, trouxe sono, porque se não prega, não há despertamento. Começaram a pregar que tu é o ursinho de pelúcia de Deus, aí vem sono mesmo, esse tipo de mensagem. Começaram a mudar os cultos de avivamento, de oração, por cultos de rosa, de cheirosa, de preciosa, aí vem sono mesmo. Começaram a mudar a mensagem para dizer que tu é o engraçadinho de Jesus, aí o sono vem mesmo. Mas na hora que Deus levantar uma geração de doido para gritar, aí vem o noivo, prepara-te, ó Israel, aí tu vai ver alguém despertar na terra. Mensagens que faz alguém passar uma noite sem dormir, mensagens que, aleluia. Olha, Deus falou comigo ano passado, no começo do ano. O que foi que Deus falou contigo, pregador? Esdras pregou o dia todinho, ninguém deu glória. Caíram todo mundo chorando, se arrependendo de seus pecados. Elias chegou e pregou uma mensagem extraordinária, e a Bíblia diz, e ninguém respondeu nada. Deus falou comigo, vocês pregadores, às vezes se preocupam demais se o povo vai dar glória, se o povo vai gritar, se o povo vai sacudir. Parem de se preocupar com isso. Ainda que eles não falem nada com a boca, mas que as suas almas gritem por dentro. Santidade ao Senhor, temor aos céus. Pare de pecar. Abandone as práticas que estão vos levando ao inferno. Aleluia. Oh glória. Mas olha só, para a gente encerrar, não quero me demorar. Versículo 10. Então profetizei como ele me deu. O que tem de profeta profetizando sem Deus ordenar? Ezequiel só profetizou quando ele recebeu a ordem de Deus. E está cheio de profeta dizendo que Deus ordenou sem Deus ordenar, dizendo que Deus falou sem Deus falar, dizendo assim diz o Senhor, e o Senhor não está dizendo nada. A moda agora é revelar CPF, identidade, placa de carro, chassi de carro, nome de parente, e o que tem de gente ludibriada com isso, gente enganada com isso. Não pode ouvir uma revelação do nome do parente que começa a chorar, começa a se derreter todinho. Revelações sem base, sem cabeça, que não traz edificação, não traz consolação, não traz, aleluia, exortação à igreja. Pelo contrário, o que traz é lucro para quem está revelando. É a galera do envelope, né? Que revela CPF, identidade, mas o interesse por detrás é lucrar. Eles já vão fechado com o pastor. Pastor, eu vou aí, eu revelo o nome de todo mundo, eu revelo coisas profunda, aí a gente passa o envelope, o que entrar a gente racha. E esses caras, eles têm uma lábia tão dos quintos dos infernos, que igrejas que não arrecadam 15 mil de dízimo em um ano, rendem para eles 20 mil em um culto. Sabe por que as pessoas ficam emocionadinhas com a revelação falsa? Aleluia. Você acha que Deus vai perder tempo, irmão, revelando CPF, placa de carro, documento? Pregador, tu não crê em revelação? Claro que creio. Eu sou uma revelação cumprida.
Tinha 15 anos de idade, morava em Águas Lindas de Goiás, quadra 9, lote 16, Recreio da Barragem, perdido nas drogas, viciado em maconha. Fumei um baseado com 2 amigos, sentei no murinho da minha casa, veio 3 jovens cheios de Deus, um pegou na mão do outro e começaram a sapatear, e foi um manto, fogo, terra, raio. No meio deles o negócio pegou, eles começaram a falar em línguas. O amigo meu olhou e disse: esses caras estão doidão. Mas doidão, quem estava era nós. O do meio começou a falar em línguas mais alto. Os outros 2 calaram. Ele apontou para o meu barraco e disse: hoje essa casa está em ruína, hoje essa casa está em miséria, mas de dentro dessa casa Deus levantará um pregador para a nação brasileira. Eu creio em profecia. Eu não creio nessas palhaçadas que nós estamos vendo aí. Revelações com interesse em lucro. Eu fico pensando, eu daria até um desconto para um novo convertido que recebeu recente o dom de profecia e não tem ainda um discernimento bem claro, mas que este passe a frequentar bastante culto de doutrina, passe a ler bastante a Bíblia, porque aquilo que não convém com as Escrituras seja anátema, seja rejeitado. Eu disse aqui que aqueles profetas revelaram que tinha alguém chamado por Deus naquela casa. Você vai ver várias profecias na Bíblia de chamados dentro de casas pequenas, como Gideão. Minha casa é pequena, minha família é menor. Agora me mostre Deus revelando o CPF, identidade, endereço de casa dos outros. Irmão, Daniel 2:22, ele revela o oculto, profundo e o escondido. Só que esse tipo de revelação é para lucrar, é para atrair público, para encher igreja. Chame um cara da revelação para tu ver. Pode colocar mais cadeira ali fora. Chame pregadores do Evangelho. Só vai vir quem realmente quer ouvir a mensagem do Evangelho. A cada dia que passa, o povo mais viciado em revelações falsas. Aí se levanta uma turma nova, espelhada nesses falsos profetas, e começam a revelar falsamente também, e o povo acha engraçadinho, aplaude, falando, aí quando alguém prega contra isso, dizem que é louco, que é fanático, né? Mas João Batista perdeu a cabeça, porque não profetizou aquilo que Herodes queria ouvir. Geração de Herodes. Quando Herodes viu Jesus, o que Herodes queria? Que Jesus fizesse um sinal. Só que Jesus não fez nenhum sinal diante de Herodes. Por quê? A geração de Herodes é aquela que não quer se arrepender na mensagem de João Batista, mas quer sinal. Eu vou repetir. Uma geração que não quer se arrepender na mensagem de arrependimento, mas quer sinal nos cultos de portas abertas. Para quem não quer arrepender-se dos seus pecados, a única porta que está aberta é a porta do inferno. Será que nós suportaríamos
aleluia, Tiago pregando, dizendo: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Aleluia. Tem lugar que político corrupto está sendo mais honrado do que profeta. Tem lugar que, aleluia, empresário sensual, imoral, está sendo mais honrado do que profeta. Tem lugar que o santo homem de Deus, diácono, não pode subir no púlpito, mas em época de campanha o macumbeiro, fumador, bebedor de cachaça é colocado lá. É hora da igreja despertar, ainda que isso nos custe a cabeça. É hora de pregar a verdade. É hora de falarmos aquilo que Deus quer, aquilo que Deus ordenou. Sabe, eu encerro aqui. Saudosa missionária Cláudia, pense numa irmãzinha da Deus e Amor, crente de rachar. Ela teve uma visão comigo quando eu era novo convertido. Ela me chamou lá na casa dela, eu fui, ela disse: sente aí. Ela estava transbordando, ela chorava enquanto ela me contava. Ela disse: eu estava orando na minha casa com as mãos para cima, quando eu me vi num lugar que tinha um estabelecimento gigantesco. Ela disse que naquele murão enorme, ela viu um nome escrito: Assembleia de Deus. Só que ela via lá dentro uma multidão de pastores, só que eles não estavam tratando de almas, eles não estavam tratando de arrependimentos de pecados, de perdão, de graça, de amor, de comunhão, de sustentar o pobre. Não, eles estavam fazendo a casa de Deus de comércio. E ela disse que gritava de lá: ei, a casa de Deus não é para ser feita de casa de câmbio. Ei, seus ladrões, parem com isso. E ela disse que eles não ouviam. E a voz de Deus disse: minha serva, olhe para o teu lado direito. E ela disse que olhou para o lado direito. E ela disse que quando olhou para o lado direito, ela viu muito distante alguém ajoelhado em uma cadeira. E quando ela olhou melhor, ela disse que esse alguém era eu. E o Senhor falou com ela: hoje eles não estão te ouvindo, mas eu estou esperando o meu servo se preparar. Eu estou preparando ele, porque no momento certo eu colocarei o meu servo no meio deles e eles ouvirão. E chegou a hora. Irmão, eu sei que Deus guarde o meu lar, que Deus guarde a minha casa, que Deus guarde a minha família. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus, o maligno não lhes toca. Jogaram João num caldeirão de azeite quente e ele não morreu. Jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, eles não morreram. O crente só morre quando Deus quiser que ele morra. Então eu sei que a morte só vai vir no meu encontro o dia que eu tiver que morrer. Mas aleluia, eu tenho convicção que chegou a hora de eu gritar: parem de fazer a casa de Deus de comércio. Aleluia. Parem de enganar os fiéis. Parem de viver promiscuamente. Parem de viver imoralmente. É hora de se arrepender, porque o céu está aberto para receber os santos, mas o inferno também está preparado para receber os profanos. Onde passaremos a eternidade? Pelo amor de Deus, é tempo de fechar as brechas. É tempo de fechar as brechas. Sabe, eu preciso falar isso aqui. Apague esse contato antes que ele te destrua. Antes que ele destrua a sua casa. Antes que ele destrua a sua família. Se o seu marido não gosta, tu também não gosta. Se a tua esposa não gosta, tu também não gosta. Se está entrando na tua casa e está trazendo mal, feche as portas da sua casa.
Aleluia. Trave a sua língua. Pare de falar mal de pastor. Pare de falar mal de A, de B, de todo mundo. Pare de fofoca. Não aceite fofoca na sua casa. Aleluia. Aleluia. Vá lá no seu guarda-roupa. Use as roupas cultas que você tem para o seu marido, não para o seu ambiente de trabalho. Da mesma forma, o rapaz, use suas roupinhas sensual, mostre os seus músculos para sua esposa, não para sua amiga de trabalho ou na rua. Aleluia. Sabe, esse tipo de mensagem virou piada, essa é a grande verdade. Quando alguém está pregando a verdade, alguém já olha e diz: fulano pregando é duro demais, deve ter algum. Não, não tem nada, é o Espírito de Deus que já não aguenta mais. Aleluia, aleluia. O que tem de profeta profetizando sem Deus dar ordem não é brincadeira. Mas tem uma coisa, segura essa aí: Deus vai começar a dar ordem e os profetas de Deus bradarão. Lá menor. Então profetiza, profetiza o Espírito.